Adão. A voz do primeiro homem. Um monólogo para audiobook. Introdução. O som do jardim. Antes do medo, antes da dor, antes do suor e das lágrimas, havia um jardim. Eu ouvi o vento antes de conhecer palavras. Senti o toque do Criador antes mesmo de abrir os olhos. Nasci do pó, mas carregando o fôlego do Eterno. Meu nome é Adão. Fui o primeiro a ver o amanhecer. O primeiro a ouvir a voz de Deus ecoando pela criação. O primeiro a andar sem culpa. E também o primeiro a cair. Hoje minha voz atravessa gerações para contar não apenas a história do primeiro homem, mas a história de toda a humanidade. Porque minha queda se tornou a queda de todos. E ainda assim, no meio do juízo, uma promessa nasceu. Escute minha história. Capítulo 1. O dia em que abri os olhos. Eu me lembro do silêncio. Não havia cidades, não havia guerras, não havia lágrimas. Somente o Criador e sua voz. Então senti suas mãos moldando o barro. Cada detalhe do meu corpo foi formado com propósito. Eu era pó da terra, mas carregaria a imagem do céu. Então aconteceu. O fôlego, o sopro divino entrou em mim, e pela primeira vez, eu vivi. Quando abri os olhos, vi luz. Vi rios cristalinos. Vi árvores carregadas de frutos. Vi cores que hoje vocês nem conseguem imaginar. E eu o vi. Deus caminhava comigo. Não havia distância entre nós. Nenhuma culpa, nenhuma vergonha. Eu pertencia ao jardim, e o jardim pertencia ao Criador. Recebi autoridade para cuidar da criação. Nomeei os animais. Observei cada detalhe da obra divina. Mas mesmo cercado por toda a beleza, algo faltava: a solidão. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E naquele dia, tudo mudou. Capítulo 2. Quando eu a vi, Deus me fez dormir. E enquanto eu descansava, o Criador estava escrevendo uma nova parte da história. Quando despertei, ela estava diante de mim. Eva. Nenhum pôr do sol do Éden se comparava à beleza daquele momento. Ela era parte de mim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Pela primeira vez, senti o amor humano. Caminhávamos juntos pelo jardim. Ríamos sem medo. Vivíamos sem culpa. Não havia necessidade de esconder nada. Éramos totalmente conhecidos e totalmente aceitos. O jardim era abundante. Tudo estava ao nosso alcance. Tudo menos uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem era clara. Dela não comerás. Naquele tempo, obedecer era natural. Não existia rebeldia dentro de nós, mas havia alguém observando. Uma voz sombria entrou no jardim. Uma voz que distorcia a verdade. A serpente. E o veneno dela não estava nos dentes, mas nas palavras. Capítulo 3. O fruto proibido. Tudo começou com uma conversa. A serpente questionou aquilo que Deus havia dito. E quando a verdade é questionada, o coração começa a vacilar. Eva ouviu, olhou para o fruto, desejou e então comeu. Eu estava ali. Eu poderia ter impedido, poderia ter lembrado a palavra do Criador, poderia ter escolhido obedecer, mas escolhi o silêncio. E o silêncio também pode destruir. Peguei o fruto em minhas mãos. Ainda consigo sentir o peso daquele momento. Quando mordi, o mundo mudou. A inocência morreu. O medo nasceu. Pela primeira vez sentimos vergonha. Tentamos nos esconder. Costuramos folhas para cobrir aquilo que o pecado havia exposto. Então ouvimos a voz de Deus caminhando pelo jardim. Antes aquela voz trazia alegria, agora trazia terror. Adão, onde estás? Não era Deus quem estava perdido, era eu. Capítulo 4. Fora do jardim. O pecado sempre cobra um preço. O jardim que antes florescia diante dos meus olhos, agora ficava para trás. Vi os querubins guardando a entrada do Éden e percebi que nunca mais voltaríamos para aquele lugar. A terra mudou. O trabalho se tornou pesado. O suor passou a escorrer do meu rosto. Espinhos nasceram no chão e também dentro da alma humana. Mas nada doía mais do que a separação de Deus. Depois vieram os filhos, Caim, Abel.
Eu tinha a esperança de que tudo pudesse melhorar, mas o pecado que entrou em mim agora corria dentro da humanidade. Então aconteceu o impossível. Um irmão matou o outro. Quando vi Abel sem vida, entendi até onde a queda podia chegar. O pecado nunca permanece pequeno. Ele cresce, destrói, consome. E eu sabia. Tudo havia começado comigo. Capítulo 5. A promessa no meio da queda. Achei que aquela seria apenas uma história de ruína, mas no meio do juízo, Deus falou algo inesperado, uma promessa. A serpente não venceria para sempre. Um descendente viria. Alguém pisaria a cabeça do mal. Naquele momento eu não compreendi totalmente, mas havia esperança. Os anos passaram, vi gerações nascerem, vi homens se afastarem do Criador, mas também vi a misericórdia de Deus continuar alcançando pessoas. Agora entendo, o primeiro Adão falhou, mas um outro viria, um homem perfeito, sem pecado, obediente até o fim. Enquanto eu trouxe morte, ele traria vida. Enquanto eu abri a porta da condenação, ele abriria o caminho da redenção. E por causa dele, o jardim perdido poderá ser reencontrado. Conclusão. A voz do primeiro homem. Eu fui o primeiro homem, mas minha história é também a história de cada ser humano. Todos vocês conhecem o peso da culpa, o medo, a vergonha, a dor da queda, mas também podem conhecer a graça, porque Deus não abandonou a humanidade no jardim da derrota. Ele preparou redenção. E hoje, enquanto minha voz ecoa através do tempo, há apenas uma pergunta. Quando Deus chamar seu nome, onde você estará? O primeiro Adão se escondeu, mas o último Adão, Jesus Cristo, veio buscar os perdidos, e por meio dele, o homem pode voltar para Deus novamente.